Boa tarde, galera do Instagram e do Face de novo. Hello, hello, hello. Conforme prometido, hoje a gente vai ter aula de pintura do botão de lírio. Oi, Regiane. Oi, Silene. Oi, Lorena. Oi, Diva. Então, quem quiser uma visão melhor, que tá no Facebook, vai lá pro Instagram, Loja Cake Design, que a gente vai ter uma visão mais adequada. Tudo bom, gente? Como é que estamos aí de produção essa semana? Oi, Madger. Tudo bem aí? Antes fosse, Henrique, antes fosse. Vocês estão bem? Então, a gente tem feito aí uma série de lives, né? Oi, Lu! Pansudinha, Lu! Lu grávida, linda, maravilhosa. A gente tem feito uma série de lives aí, né, na quarta-feira. Oi, Edília! Durante as manhãs, né, todas as quartas, às 9 da manhã, a gente tem tido alguns encontros, né, para falar sobre fundamentos, sobre questões relacionadas aos assuntos básicos, para quem trabalha com flores, para quem trabalha com produção de bolo, enfim. Então a gente tem tratado desses assuntos de uma maneira mais aprofundada, né, assuntos bem específicos, ao invés de tratar de elaboração de flores, enfim. Essas questões de elaboração de flores, de pintura, de montagem, enfim, a gente vai deixar para essas lives que são vespertinas e noturnas. Então fica mais, eu acho que fica mais fácil, né, da gente se organizar. Então nas manhãs a gente fala de fundamento, semana que vem a gente vai falar sobre tingimento de massas de uma maneira geral, que tipo de corante a gente pode usar, quais são as diferenças. E também, durante essas lives que a gente vai manter também durante as tardes ou noites, eu ainda não vou deixar esse horário das 5 da tarde fixo. Eu vou escolher um dia da semana que seja melhor. Essa semana eu só não fiz ontem à noite, porque era aniversário da minha filha mais velha, então acabei optando em fazer hoje à tarde, mas provavelmente vai ser ou também às quartas-feiras à noite, né? Ou na quinta-feira. Aí vocês me digam aí o que vocês preferem, né? Qual dia da semana que durante a noite é melhor a gente fazer esse tipo de aula, né? A gente vai começar com umas aulas mais básicas de flores e então a gente vai seguir aí na programação fazendo flores que são mais básicas para que vocês possam utilizar no dia a dia, porque também elas são muito importantes, né? Às vezes a gente dá muita atenção para as flores mais complexas, mas no dia a dia é importante que a gente tenha também, né, na manga algumas flores que sejam coringa, né, pra gente, tá bom? Ah, obrigada, adolescente. Tá bom, gente? Então eu vou só esperar mais um pouquinho. A gente já passou 3 minutos, deixa eu só organizar aqui. Lembrando que essa live, né, eu na verdade acabei marcando de última hora, né? A gente vai fazer pintura de botão de lírio, né? Então a gente eu postei aí pra vocês, a luz tá um pouco estourada, mas a gente postou 3 tipos de botão, né? Esse mais clarinho, esse mais rosado e esse alaranjado. E lembrando que tem vários tipos de lírio, né? Várias colorações. O importante que a gente tem falado em todas as aulas é que a gente tem que ter uma referência pra gente poder se guiar, né? Exatamente, Sandra. Claro, oi Serginho, oi Fabiano, oi Sandra, oi Carlos. É muito importante a gente estudar flores complexas, óbvio, porque a gente gosta do que faz, né? A gente curte fazer flores, mas por uma questão mais prática, é importante também que a gente conheça flores mais simples, mais comerciais e flores que possam nos ajudar aí na produção, né? Ok, gente? Deixa eu ver aqui. Sim, estamos ao vivo, pessoal do Face. Se vocês quiserem uma visão um pouquinho melhor, é melhor vocês irem lá pro Instagram, tá bom? Loja Cake Design. Eu vou deixar as duas câmeras posicionadas, mas a câmera do Instagram fica melhor, tá bom? Beleza, gente? Oi, Belinha. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou virar a câmera. Primeiro a gente vai fazer aquele mesmo ritual de sempre, de apresentar o que a gente vai falar, quais os materiais que a gente vai utilizar. E depois a gente segue aí no passo a passo, tá? Tem até uma aluna minha aí do curso que falou, já preparou uns botões hoje de manhã, falou que não sei se ela chegou aí, a Elaine, de fazer junto, né? Então, não sei se vocês têm aí, se vocês tiverem algum molde de botão de lírio, não precisa ser igualzinho ao meu, vocês podem fazer, dá tempo aí de fazer rapidinho e a gente treinar aí uma pintura, tá bom? Ou peguem alguma coisa que vocês tenham pronto e já pratica aí, tá bom? Eu vou virar a câmera rapidinho. Então aqui, só um minutinho, gente. Tem que virar as duas câmeras.
E aí a gente vai fazer aquela gambiarra de sempre. E vamos tirar os comentários para que vocês possam ver melhor. Enquanto eu tô arrumando a câmera aqui, eu vou deixar os comentários ligados. Mas pelo menos assim, vocês conseguem ver. Deixa eu ver se o pessoal do Facebook vai conseguir ver. Acho que vai. Quem tiver no Facebook e quiser migrar lá para o Instagram, melhor, tá? Que a câmera de lá é muito melhor. Ok? Vocês estão vendo aí? Tudo certo aí? Tudo certinho? Esse horário é muito ruim, né? Às 5 da tarde. Eu não curto muito esse horário. Mas hoje, como eu tenho um compromisso mais tarde, eu não consegui marcar mais tarde, tá? Posso tirar os comentários, gente? Pode? Vou tirar, tá? Pronto. Beleza. E aqui o pessoal do Facebook, o último aviso, eu vou desligar a câmera do Face, só para avisar então o pessoal para migrar lá pro Instagram, tá bom? Loja Cake Design. Peraí, gente. Pronto. Publicar. Correto. Vamos lá. Rapidinho, gente, só paciência um minutinho. Pronto. Vamos lá, gente. Então, hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma coisa que é necessária, que é justamente pintar botões. E a gente escolheu o botão de lírio hoje. Então, assim, qual a vantagem de você ter esse tipo de produção? Por mais simples que seja, quando você não tiver com a agenda muito cheia, é muito importante que vocês tenham sempre à mão folhas, botões, porque eles vão servir para preencher, né, os arranjos que vocês forem fazendo aí, seja para bolo, seja para decoração, não importa qual é a finalidade, né? As folhagens e botões, elas são muito importantes na composição e no preenchimento de buracos. Às vezes você tem um buraco que não vai caber uma flor, enfim, é um buraquinho pequeno, cabe uma folha, um botãozinho. Então é muito importante que vocês tenham sempre em mente isso. Uma das aulas, né, que a gente vai fazer nas quartas de manhã, vai falar justamente sobre a questão de produção. Na semana que vem a gente vai falar sobre tingimento, mas provavelmente na outra semana, daqui 15 dias, a gente vai falar sobre produção, sobre otimização da produção. Então, um dos temas que a gente vai abordar, inclusive, é justamente relacionado a essa questão de você ter alguns coringas. É sempre importante vocês terem, vamos supor que você tenha lá, sei lá, um bolo que vá lírio. Então, você já tinha decidido que vão ser 12 lírios, mais, sei lá, 20 botões ali. Então, você sempre tem que colocar mais na tua conta para que você guarde esses botões e tenha sempre uma poupança aí, né, um estoque, digamos, dessas produções, tá? Beleza? Então a gente vai fazer os botões. Eu acho que é até melhor eu fazer um botão antes, né? Aqui os botões eles já estão secos. Tem um deles, inclusive, que é de açúcar aqui. Aí eu quero ver se vocês sabem a diferença. Se é que dá pra ver a diferença, né? Tá, eu vou deixar eles aqui, ó, bonitinhos. E eu vou falar pra vocês qual deles que é de açúcar, tá? Então, olha só, o molde que eu usei é um molde que a gente tem na loja, mas você não necessariamente precisa usar esse, tá? Eu vou fazer um botão só para demonstrar para vocês, mas é sempre importante que ao fazer os botões, as peças, vocês deixem elas secando previamente, porque assim a pintura ela vai pegar melhor e ela vai, né, ter um resultado muito melhor. Então, antes da gente pintar, eu vou tirar aqui e vou mostrar para vocês como fazer aqui o botãozinho, né? Toda vez que vocês tiverem um molde bipartido, isso vai servir para qualquer molde que seja dessa forma aqui. É muito importante que você respeite a característica da massa que você estiver usando. Por exemplo, se é uma massa de açúcar, você pode colocar um pouco de amido. Se é uma massa que é um pouco mais pegajosa, é importante que você passe algum tipo de gordura para que ele não grude. Então, por exemplo, aqui no meu caso, eu vou colocar um pouquinho de óleo, porque eu vou usar, nesse caso aqui, eu estou usando porcelana fria. Então, eu vou colocar um pouquinho de gordura aqui para não grudar, porque a massa ela é à base de cola. Então, se ela é uma massa à base de cola, ela vai acabar grudando aqui. Então, é sempre importante que você passe aí um pouquinho de gordura para evitar que essa massa
fique aí na hora de você tirar. Então, eu vou tirar só o excesso aqui um pouquinho, não ficar exagerado. Perfeito. Eu usei o pincel justamente para ele entrar em todos os detalhes aqui do molde. Então, vou pegar um pouco de massa. E aí, a massa, eu gosto muito de trabalhar sempre com as peças no branco, com algumas exceções, tá? Mas você pode deixar um pouquinho esverdeada. Em alguns botões eles são bem verdinhos no comecinho. Então eu vou pegar aqui um pouco de massa. E aí uma dica importante para que vocês, né, obtenham aí uma peça lisa é que ao colocar a massa dentro do molde, você deixe a bolinha que você vai utilizar lisa. Por quê? Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Você tá lá amassando a massa. Tá lá amaciando ela bonitinha. Tem um pouco de massa aqui. E aí você coloca dessa forma aqui, ó. Você deixa essas marcas aqui, ó. Tá vendo? Se você colocar dessa forma, ó, vou só colocar aqui só para vocês verem. Se você colocar dessa forma, ó, vai ficar aparecendo aqui, ó. Tá vendo? Então é muito importante que ao colocar a massa dentro do molde, ela esteja lisa, para você evitar esse tipo de rachadura aqui, tá bom? Então olha só. Então a gente vai amaciar. E aí quando você for colocar, antes de você colocar a massa dentro do molde, é importante que ela esteja com a superfície lisa, ok? Tá vendo? Totalmente lisa. E aí você vai colocar em um dos lados, você vai inserir e vai preencher todo o espaço, ó. Assim você garante que o acabamento do seu botão fique melhor. E aí você colocou aqui, você vai preencher. E quando você preencher, você tem que preencher de uma forma que realmente ele fique nivelado. Evite deixar excessos e evite deixar de menos. Você não pode deixar aqui fundo, você tem que deixar nivelado com o orifício aqui do seu molde, tá? Então aqui tá faltando um pouquinho. Então isso é muito importante. Nivelou, vê se tem algum excesso que você tenha que tirar. E alisa bem aqui nas bordinhas. Tá vendo? Ele tá totalmente nivelado. Você não tá vendo a massa, né? Num nível acima do nível do orifício aí, da cavidade do nosso molde. Então isso é importante. E aí você vai fazer isso do outro lado também. A mesma coisa aqui. Vai deixar liso, sem rachadura. E vai colocar aqui. Aqui eu vou precisar de mais um pouco de massa que tá faltando, ó. Tá vendo? Ó, deixa eu até mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Ele tá abaixo do nível, ó. Tá vendo? Tá abaixo do nível. Então eu preciso preencher. Se vocês quiserem mandar perguntas, vocês podem mandar na caixinha de interrogação, que dá para eu responder, tá bom? Então, vou colocar mais um pouquinho de massa aqui, ó, para preencher esse espaço. Essa aqui tá branquinha, a outra tá um pouco verdinha. Mas o importante aqui é preencher todo o nível do botão. Feito isso, então, no caso da porcelana fria, você pode passar um pouco de água ou cola diluída. Se você estiver usando massa de açúcar, você pode usar uma colinha de CMC ou clara de ovo, tá? A clara, como a gente sempre vem falando, ela seca muito bem, muito rápido. E ela é mais eficiente do que a cola de CMC, mas você pode usar a cola de CMC. Só que a cola de CMC você não pode exagerar, porque senão ela acaba fazendo com que a massa de açúcar, de uma maneira geral, derreta, ela acaba corroendo, né? Então eu vou pegar aqui um alicate, não achei meu alicate pequeno, vamos nesse grande mesmo. E vou fazer uma torção aqui, ó. Vou fazer uma torção e vou fazer mais uma vez, como se fosse um 8, vai. Pra quê? Pra você justamente ter uma segurança na hora de você juntar esses dois moldes aqui. Então não faça isso, porque dependendo da tua massa e do peso da sua peça, esse arame, como você vai colocar, né, para secar, ele vai
descer, ele pode escapar e pode ficar girando em si após a secagem. Então aqui eu vou colocar, ó, vou inserir dentro aqui do meu miolinho e vou encaixar o molde aqui, ó. E vou apertar bem para que as duas partes fiquem bem aderidas. Tá vendo que eu tô fazendo esse movimento, inclusive, na lateral, e vou tirar aqui o molde. O molde não, o botão. Feito isso, aí eu venho com os meus dedos, dou uma alinhada aqui na lateral. Tá vendo? Para tirar eventuais rebarbas. E venho aqui, ó, e puxo essa parte de baixo para alongar aqui, ó. Então, ao invés de você já sair com o acabamento aqui, quando ele ficar seco, com a fita floral, você já deixa um acabamento com a própria massa, tá? Então, ó, você alonga e já faz o revestimento aqui, ó, bonitinho, tá? Aqui grudou um pouquinho, ok? Tira as rebarbinhas com delicadeza. Aqui, ó, ficou uma. E vai deixar secando esse botão para que você possa, então, aplicar a pintura, tá? Como é que a gente vai deixar secando? Como eu fiz aquele 8 embaixo, então ele tá bem preso no centro. Então eu vou torcer aqui e vou deixar pendurado numa gradinha ou em alguma coisa que você tenha aí, que você consiga pendurar e deixar secando, tá? A porcelana fria, ela tem uma secagem completa, depois de umas 10, 12 horas. A de açúcar também a gente deixa normalmente de um dia para o outro, né? Para você poder, para que esse pó consiga aderir adequadamente à superfície da massa, tá? Então a gente vai começar com esse botão claro. E aí, o que é interessante? Vamos supor que você tenha que produzir muitos e você já quer deixar muitos, né, já prontos. Uma dica é que você já deixe pintados todos os seus botões nessa coloração, porque é essa pintura base, inclusive, para esses dois aqui. Então, você já pode deixar, e se você tiver um outro, né, se tiver uma encomenda, ou você quiser fazer uma produção com uma outra coloração, você depois vem com uma pintura por cima dessa, justamente para chegar nesses outros tons que você quer, tá? O que a gente vai usar para pintar? Eu vou usar esses corantes aqui. Então, olha só, a gente vai usar um amarelo trigo, tá? Esse aqui é o da Drip Color. Se você quiser usar o da Lully, você pode usar o amarelo mediterrâneo, que é bem semelhante, tá? Então, esse aqui é o amarelo. A gente vai usar esse amarelo gema, que no caso da Drip Color é o amarelo mesmo, só que ele é um amarelo gema. E o da Lully também chama amarelo gema, inclusive, tá? Também a gente vai usar o laranja, ok? Esse aqui é da Drip Color. Da Lully é o explosão. Da Drip Color é um verde que no caso deles chama... Esse aqui tá com a tampa errada. Essa aqui é o verde mostarda, tá? E o da Lully tem aqui o patriota, que é bem semelhante. Se você quiser escurecer, você pode misturar com um pouquinho do capim. E também um rosa, que esse aqui é o sorvete, mas o da Lully é o rosa bebê, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui um papel vegetal ou um papel toalha. O papel vegetal, ele é melhor, que como a gente sempre fala, ele absorve menos o pó. Então, você acaba tendo uma perda muito menor do que se fosse no papel toalha, por exemplo. O papel toalha, ele acaba chupando, né, puxando muito mais o corante. Então, você tem menos desperdício. Então, olha só, vou mostrar pra vocês... Cadê o botão aqui, ó? Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Esse botão aqui, ele é de açúcar, tá? Esses outros aqui são de porcelana fria. A metodologia é a mesma. Vocês vão usar a mesma metodologia para pintar os botões, ok? Então, vamos pegar aqui um botãozinho, deixa eu pegar esse que tá mais compridinho, que fica mais fácil. Então, olha só, vou pegar esse aqui que tá com o arame mais... estendido, aí dá pra gente segurar melhor. Então, eu peguei aqui um pouquinho, separei todos os meus corantes. Aqui tem uns corantes que a gente não vai utilizar, que é para outra produção. E a gente vai começar pintando com amarelo. A pintura, independentemente do que você vá fazer, é uma pintura que sempre vai ser feita em camadas. Então, você sempre vai começar com uma camada para depois subir, descer tom, fazer sombreado, né?
colocar um pouco mais de intensidade em determinados pontos, então a gente vai começar com um amarelo. Lembrando que essa pintura é uma pintura básica que você pode inclusive utilizar para outras cores, tá bom? Então, vou pegar aqui um pincel. O pincel para pintura, assim, das flores que é mais eficiente é esse tipo de pincel aqui. Esse pincel que é chamado língua de gato. É esse pincel que tem essa curvatura aqui, ó, tá vendo? Então, essa curvatura, diferente desse aqui que é reto. Essa curvatura ajuda a gente na hora de pintar. Então, a gente vai pegar aqui um pouquinho de amarelo, vou tirar o excesso. E vou começar de baixo para cima a subir aqui um pouquinho desse amarelo trigo, que é um amarelo bem suave. Tá vendo? Então, eu tô subindo aqui o amarelo. De baixo para cima, bem suave. Sempre tira o excesso. Então, você vem, coloca um pouco aqui na tua base, ó, e vai puxando, tá? Então, a gente tá, não sei se vocês estão conseguindo ver como é que tá a imagem aí pra vocês. Então, eu tô subindo aqui com amarelo. Venho com um pouco aqui também, ó, de baixo pra cima. E também aqui nessas marcações mais profundas, ó. Eu não tô passando em toda a superfície, eu tô passando, ó, aqui no meio. Tá vendo? Então, essa é a primeira camada que a gente vai fazer em todas. Então, independentemente se você vai fazer o rosa, se vai fazer o laranja, se vai fazer o verdinho, você vai fazer esse primeiro passo. Então, a primeira coisa que vocês têm que anotar é isso. Então, a primeira camada é desse amarelo trigo, tá? Então, a gente vai passar de baixo para cima, de cima para baixo e aqui nessas marcações mais profundas do nosso botão, perfeito? Feito isso, então, eu vou começar a vir com o verde. Pego aqui um pouquinho, tiro o excesso. E como a gente colocou um pouco do amarelo, o que é legal fazer? É bom também deixar um amarelinho aqui do lado, para que a gente mescle essas duas cores e suavemente comece a fazer aí o sombreado do verde, tá? Então, esse primeiro botão, uma pintura básica, que a gente vai fazer bem suave, ó. Também pincel língua de gato, e a gente vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez anteriormente, ó. Então, a gente vem com um verdinho na base e vai subindo aqui, ó, suavemente. Então, esse verdinho aqui no botão. Tá vendo? Subindo aos pouquinhos. E pode vir aqui também com um pouco desse verde nessa parte mais aprofundada do botão, ó. Então, você vem aqui suavemente. Claro que você pode deixar ele um pouquinho mais verde. Tem botões, né, que são novos, eles são bem verdinhos. Pode tossir, se aqui. Tá? Ó, mesma coisa, então a gente vai fazer por toda essa base aqui do botão de lírio. E aí você pode também, se quiser, tirar o excesso aqui, trazer um pouquinho de cima para baixo. Pegar mais um pouquinho aqui. E eu venho suavemente, vou colocando o verdinho aqui. Esse aqui é um botão clássico, né? Um botão comum, né? Que a gente deve ter sempre. Que esse vai facilitar a vida. Mais um pouquinho de verde aqui. Tirar o excesso.
E vou vir com mais uma camadinha do amarelo. Aqui na superfície. Então, essa é uma pintura básica, que dá pra todo mundo fazer. E no caso da porcelana fria, a gente sempre dá uma finalizada com um spray verniz fosco. No caso do açúcar, não há necessidade. Mas a gente passa na porcelana fria para fixar essa cor, né? Esse pó. Você pode também pintar, obviamente, com o corante também acrílico, tá? Se você tiver habilidade, tiver, né, paciência para pintar, porque assim, o corante em pó, ele acaba facilitando mais a pintura, né? Então, o corante em pó, ele é mais fácil de você fazer sombreado para quem não tem habilidade ou não tá acostumado com os corantes acrílicos. Então, agora, para o botão laranja, a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai vir com o amarelo, ó, mesma coisa, ó, amarelo. Então, de baixo para cima. Agora a gente vai fazer o laranja, tá? Ó, de baixo para cima, eu venho com o amarelinho. Então, tá vendo? É sempre camada. Aqui, como a gente vai pintar ele basicamente de laranja, você pode até subir um pouco mais o amarelo, sem muita preocupação, ó. Aquele era mais suave, né? É um tom mais suave de botão. Esse aqui, como ele vai ser um tom mais forte, não tem problema, a gente pode subir mais com o amarelo. Sempre da extremidade pro centro, né, ó, ou de baixo pra cima, ou aqui de cima pra baixo. E a gente também vai colocar um pouco de verde, da mesma forma que a gente colocou no outro. Ó. Mesma coisa. Vamos trazer um pouquinho do verde aqui também pro fundo, ó. E também aqui um pouquinho na extremidade. Perfeito? Então, a mesma coisa que a gente fez no outro, a gente tá fazendo nesse. Então, se for fazer uma linha de produção, muitos botões, já pinte dessa cor, porque as outras cores você vai conseguir fazer sobre ela, tá? Beleza, fiz isso. Vou pegar agora um pouco do laranja. Que na verdade, na nossa paleta, ele se chama amarelo gema. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho do amarelo, ó, vou colocar aqui do lado. E eu sempre uso os pincéis, então esse pincel eu só uso para amarelo, esse laranjinha mais claro, esse amarelo gema. Vou tirar o excesso, tô tirando o excesso aqui, ó. E vou também começar a aplicar o meu amarelinho gema, ó. Já tá subindo, já tá mudando a cor do nosso botão. Então, ó, vem aqui com o amarelinho. Mais forte, né? Porque é um amarelo gema. E tô deixando, eu não tô vindo de baixo pra cima, eu tô deixando aqui essa parte no verde mesmo. Então, eu tô mais pro meio com o amarelo. Então, aos pouquinhos, a gente já tá mudando o tom desse botão. Ele tá com... Pronto. Certo? Acho que tem uma pergunta aí, já vejo. Então, tá vendo? Já tá bem diferente do outro. Poderia parar aqui se você quisesse. Aí agora a gente vai começar a trazer um pouquinho desse laranja mais forte, ó. E eu tô diluindo, tá vendo? Com o amarelo gema que eu usei anteriormente. Então, venho aqui, ó. E já começo aos pouquinhos escurecer o botão.
Tá vendo? E vou deixar, ó, também não tô vindo de baixo, totalmente de baixo. Tô me concentrando nesse momento na área mais central. Então essas camadas, elas são importantes. Não é só porque ele é laranja que você já vai vir direto com o laranja. É importante você deixar essas camadas justamente para você ter pontos que sejam mais iluminados do que outros, né? Que você tenha um sombreamento. Então, ó, já tô passando aqui no meio mais um pouco. E aí, o que eu vou começar a fazer agora? Eu vou começar a voltar com o meu verde. Então, eu venho aqui com o verdinho e venho aqui de novo, ó. E vou mesclar o verde agora com o laranja, ó. Tá vendo? Por isso que é importante deixar o laranja mais aqui nessa parte aqui, ó. Tirar o excesso. Então, olha como já muda. Então, você vai vir aqui com verde, ó, e puxar aqui por cima. Você vai fazer aqui, ó, vai cobrir um pouco do laranja, ó. Tá vendo? Eu tô subindo esse verde por cima do laranja que eu acabei de fazer. E venho aqui também na parte de cima. Coloco um pouquinho de verde. E vou voltar aqui com o laranja agora mais forte. Mais aqui nessa parte central, ó. Então, assim, não é uma pintura difícil. Dá pra você deixar pré-preparado os botões naquela cor inicial, que é uma cor neutra. Depois você pode vir aqui e pintar por cima. E essa camada, ela é importante. Porque tá vendo como as cores, elas ficam mescladas? Você consegue ver várias camadas de cores. Vou voltar mais um pouquinho com verde. E já vou finalizar esse botão aqui laranja. Acho que a luz tá um pouco estourada, mas dá pra vocês verem. Então é importante o verde. O verde, ele é muito importante pra produção. Eu acho que o verde, ele acaba trazendo bastante naturalidade, assim, pro que a gente faz nos botões. Vou colocar mais um pouquinho aqui, eu quero ele mais alaranjado. Tá vendo? Tirar o excesso. Então tá aí o botão laranjinha. Super fácil de fazer, uma pintura que não é difícil. São cores que provavelmente vocês têm aí. Se vocês tiverem um verde, né, eu já expliquei pra vocês. Se vocês tiverem um verde muito verdão, vocês podem adicionar um pouquinho de laranja, que dá pra fechar um pouco, né, o verde. E deixar ele um pouquinho mais pistache. Deixa eu varrer aqui o excesso. Então, aqui o laranja está feito. Certo? Então, você tem aqui amarelo, o verde e o laranja e o amarelo gema. Então, aqui a gente viu que são várias camadas para que vocês possam obter esse tipo de resultado com cores em camadas, destacando aí a característica do botão de lírio. Beleza? Agora o rosa, vamos fazer o rosa. O rosa também super fácil, a gente vai fazer exatamente o mesmo processo. Deixa eu pegar, cadê aquele que é?
Esse aqui tá compridinho, dá pra gente pegar, beleza. Então, mesmo processo, de novo, amarelo gema primeiro. Então, ó, a base é a mesma, tá vendo? A base é a mesma. Deixem vários botões assim prontos, que vai facilitar a vida de vocês. Num dia, você faz só botão. Pega lá o molde, senta. O arame que eu tô usando é o arame 20, você pode usar o 22 também. Então, amarelo de baixo pra cima. Vem com verde. Aqui eu vou optar por uma pintura mais suave. Não vou carregar tanto no verde. Ó. Vou subir aqui um pouquinho. Puxar lá de cima para baixo. Vou colocar um pouco mais de amarelo aqui no meio, ó. Aqui no meio, inclusive, ó, nessas partes onde tem essa marcação bonita aqui, ó, a gente põe bastante amarelo para destacar, tá vendo? E aí a gente começa então com o rosinha. Então assim, são coisas simples que dão um chance. São dicas simples que vão ajudar aí na produção de vocês no dia a dia. E aí eu vou vir aqui com rosa, ó. Ó, tá vendo? De baixo pra cima. Olha a diferença que já faz. Pode vir com coral, pode fazer também assim um pouquinho de um laranja com rosa também fica bonito, ó. Né? Esses lírios, eles têm bem essa característica, né? Eles têm essa base laranja e tem aqui esse topo mais rosadinho, ó. Super fácil, super fácil. Tá vendo, ó? Levemente eu tô vindo aqui com o rosa. E ó, aqui eu tô passando e eu tô deixando essa parte sem, que é justamente para dar esse charme. Então, a mesma coisa aqui, ó. Vou suavemente puxando aqui, vou colocar aqui um pouquinho no meio. Tirar o excesso. Aqui eu vou deixar mais rosadinho. E se quiser, ó, vou até, cadê o meu outro pincel aqui? Vou pegar um pouquinho do laranja, bem pouquinho mesmo. E vou passar aqui também uma camadinha. Pra deixar ele mais coral do que rosa. Vou voltar com rosa aqui. E aí eu vou voltar com amarelo. Você viu, da outra vez também voltei com amarelo. Pra dar uma suavizada aqui. De baixo pra cima. Aqui no meio. E finalizo com o verde aqui na base. Vou colocar um pouquinho de verdinho aqui. Tá vendo? Super fácil de fazer, não tem mistério. Rosinha mais aqui.
Quero ele mais rosinha. Pronto. E dá aquela finalizadinha, varrendo o excesso. Então, tá vendo? Dá pra você fazer vários tipos de... Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem. Vários tipos de pintura usando a mesma base. Então, olha só. Deixar aqui bonitinho. Peraí, deixa eu tirar pra vocês poderem ver. Peraí. Então, uma aulinha super fácil, mão na roda, que vai ajudar na produção. Então, aqui você tem um clarinho, tem um laranjinha, aqui, outro laranjinha aqui, esse aqui tá um pouquinho mais escuro, verdinho claro, tá vendo? Então, dá pra fazer muitas brincadeiras aqui com o botão. O importante é vocês observarem essa questão das camadas. As camadas, elas são muito importantes, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ligar os comentários pra ficar mais fácil. Vamos lá. Amarelo trigo aqui perguntaram. Peraí, pronto. Então, tá vendo? É uma coisa super fácil de fazer. É um negócio que vai agregar valor ao arranjo que você estiver fazendo. E, assim, você pode usar essa mesma técnica para pintar várias cores. O importante é sempre vocês usarem essa questão das camadas. As camadas são muito importantes, tá? E aí, vocês conseguiram acompanhar? Se tem alguma dúvida? Essa aula é super fácil, né? Não tem mistério. Façam o... Exato, Joyce, exato, dá volume. Folha e botão é uma coisa que sempre tem que ter. Porque às vezes a gente passa... Obrigada, Vaninha! A gente passa horas, né, dias fazendo flores e às vezes esquece das folhagens e dos botões. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer quando a gente está com um tempo, entre aspas, né, livre, é fazer esse tipo de produção. Você fazer vários botões, várias folhas, para justamente na hora de montar o arranjo, sempre falta. Quem nunca passou por isso? Você vai lá, trabalha que nem uma louca, faz 300 mil, acha que você está fazendo 300 mil flores, né? E aí, quando você monta a flor, dá tipo 5, né? E aí você monta no bolo, e aí o bolo fica lá, você fala, nossa, queria ter mais coisa. Então, assim, folha e botão nunca é demais, tá? Ok? Alguma dúvida em relação a isso? Eu acho que tinham me perguntado das cores. Olha só. Deixa eu arrumar aqui, de acordo com a marca, pra ficar mais fácil vocês verem. Aí. Esse aqui, laranja. O rosa eu vou deixar por isso que eu tô sem o rosa bebê aqui comigo. Então, olha só. Será que dá pra vocês verem? Deixa eu tirar aqui, peraí. Acho mais fácil assim. Vou colocar aqui em cima dos comentários. Então, eu usei o amarelo trigo da Drip Color ou o amarelo mediterrâneo da Lully, tá? O amarelo da Drip Color ou o amarelo gema. Já vou responder, Silvana, essa é uma pergunta interessante, ó. Laranja da Drip Color ou laranja explosão da Lully. Mostarda, verde mostarda da Drip Color ou o patriota da Lully. Você pode escurecer também, se você quiser uma coisa mais escura, aí você vem com um verde um pouco mais fechado, para você diluir, para você misturar um pouco com esse mais claro. E esse aqui da Drip Color é o sorvete, o da Lully é o rosa bebê, tá? É isso aí, Ricardo, isso aí, tem que fazer, não vai ficar assistindo série, tem que ficar fazendo botão, se bem que pode fazer as duas coisas, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó, tinha uma pergunta aqui em cima, cadê a pergunta, gente? Peraí, gente, perdi. Silvana Macedo, esse botão posso usar em outra flor? Esse é um tema muito legal, por quê? Você vai lá e fala, bom, vou fazer um buquê no bolo, um arranjo de bolo com rosa, e então eu tenho que usar a folha de rosa. Não, você pode mesclar, é só você pegar arranjo de flor de casamento. Você vai num casamento, começa a observar. Começa a observar a composição dos buquês que as decoradoras fazem, os decoradores fazem de uma maneira geral. Eles misturam folhas e botões e flores de todo gênero. O que é muito importante é a gente treinar o nosso olhar para as cores. As cores são muito importantes.
Então, eu acho que a maior dificuldade é justamente a combinação de cores. Então, nada impede que você faça um buquê, por exemplo, com lírio, com rosa, com botão de rosa, com botão de lírio, ou outros botões de outras flores com cores que vão compor o teu arranjo adequadamente, mas que são diferentes. Então, uma maneira da gente se inspirar, na verdade, é observar esses arranjos. Uma coisa que eu tenho comprado ultimamente, para ter aqui na minha bibliotequinha, não é só, deixa eu até virar a câmera aqui para vocês, gente, não é só livro de flor de açúcar, ou flor de porcelana, ou flor do que quer que seja. É importante que a gente, deixa eu virar aqui, peraí, é importante que a gente também tenha um olhar para outras coisas. Então, um dos livros um dos tipos de livro que eu tenho comprado são livros de arranjo floral, natural. Então, não necessariamente a gente precisa ficar só no negócio de flor de açúcar, de flor de não sei o que, entendeu? A gente tem que abrir a cabeça, né? Exato, Ricardo, exato. E é um tema difícil, cor, não é fácil. Eu, todo momento, estou tentando melhorar e, assim, entender como combinar as cores, as paletas. Então, assim, para nós que não somos, né, originalmente, pelo menos para a maioria, que não é originalmente formado em design, por exemplo, ou tem alguma formação artística muito específica, o estudo das cores, ele é muito importante, muito importante. Exatamente, Ricardo, exatamente. A gente tem que treinar, porque é muito cômodo pra gente buscar referências na nossa própria área, né? De ficar só no bolo, só não sei o quê. Só que, se a gente não tiver outras referências, fica difícil, né? É mais fácil se a gente tiver... Eu vou mostrar um livro pra vocês que eu tenho aqui que eu gosto muito. Peraí. Agora tem que achar, né? Cadê o livro? Aqui. Ah lá. Esse livro aqui é muito bom. Tem vários, mas esse livro aqui é muito bom. Eu gostei muito dele. Ó. Tem várias marcações aqui. Então, uma forma da gente se inspirar para fazer arranjo é isso aqui, a gente pegar livros que não tem nada a ver com confeitaria, não tem nada a ver com confeitaria isso aqui, ó. Então, assim, é um livro de alguém que já tem um olhar de decoração e que já mostra pra gente opções de combinação de cores incríveis. Olha aqui esse daqui da capa, você tem uma gama de rosas e corais aqui, ó, incríveis. Sim, livro de botânica também. Hoje eu estava assistindo a live da Jéssica Pires com a Alan Dan, que foi ótima, foi maravilhosa, e um dos temas que foi tratado foi justamente essa questão que a gente tem aqui, não sei se no mundo inteiro, né? Mas aqui no Brasil é muito forte, né? A gente fica muito obcecado em reproduzir exatamente como na natureza. Claro, quem dá aula, sei lá, eu me propõe a dar aula, eu tenho que conhecer, obviamente, né, a estrutura da flor e tal. Mas na nossa produção do dia a dia, eu até estava conversando com uma amiga minha, eu nem sei se ela tá aí ainda. A gente estava falando sobre isso, né? Qual até que ponto que a gente tem que fazer tudo muito perfeito para colocar num bolo. Você vai fazer uma flor que vai ser o destaque, concordo que ela tem que ser muito boa, né? Porque ela que vai ganhar destaque e tal. Mas se você tem uma cascata de flor aí de 500 flores, sei lá, 100 flores, 200 flores, não dá para você, na tua produção do dia a dia, querer que todas fiquem exatamente igual às flores do seu jardim. Então as cores, elas ajudam a gente a estruturar melhor o bolo e deixar o bolo mais bonito. Claro que tem que ser bem feita a flor, né? Não tô falando pra largar a mão, não é isso. Mas olha só que lindo, quer ver? Ó, deixa eu pegar um arranjo aqui, ó. Então às vezes a gente não pensa... Ó, aqui tem um lindo, eu gosto muito. Deixa eu pegar esses que estão mais marcados, que fica mais fácil. Olha só. Olha só que combinação de cor incrível aqui, ó. Você vê que é amarelo e vermelho, basicamente. Então, assim, quando você usa essas referências, fica muito mais fácil de fazer. O que mais? Deixa eu pegar um outro aqui. Mais colorido. Olha esse que lindo. Um bordô, um vinhozão com verde, assim, com um pouco de verde. Então é interessante a gente buscar realmente essas fontes que não são tão óbvias para nós, né? Olha esse.
E é legal que você consegue ver a proporção, né? O volume de flores que a gente tem que ter numa cor e o volume de verde que a gente tem nas folhagens aí, ó. Tá vendo? Então, acho que mais importante, né, do que a gente se preocupar com a flor exatamente é a combinação de cor. Deixa eu pegar um outro aqui mais inusitado, assim. Olha esse aqui, que escândalo. Olha só. Tá vendo? Então, assim, essa questão da gente olhar para outros lugares é fundamental, tá? Quem chegou agora, o que a gente fez hoje, né? A gente fez só uma pintura de botão de lírio, porque o que a gente falou, né? A gente falou que tem muita coisa para quem produz no dia a dia, bolo mesmo, né? Ou faz flor para fora, ou trabalha com artesanato, né? E faz flor de porcelana. Tem coisas que a gente deixa meio de lado, a gente fica lá se ocupando muito tempo né, para fazer as flores, a gente se dedica, ama, faz tudo perfeito, lindo, maravilhoso e esquece dos acessórios, né? Então hoje assim, eu mostrei três tipos de pintura que são fundamentais, que aí só recapitulando o que a gente falou, né? Essa pintura aqui, que é uma pintura básica, ó, basicona, verde com amarelo, o botão foi feito no branco, ela vai servir como base para outras. Então a gente fez aqui, ó, cadê o outro? A gente fez aqui, ó, esse botão rosa, mais pro coral, com rosinha, tá vendo? Ó, e é a mesma base desse aqui, ó. Você tem vários para fazer, faz um monte de botão, faz no branco, pinta todos assim, todos. Você deixa lá um estoque. Então aí para produção, para quem trabalha, tem que fazer um monte de coisa, um volume muito grande, vai lá e faz um monte dessa cor aqui. Dessa cor aqui, você consegue chegar nisso aqui. Como? Então aqui, ó, para quem perdeu e não conseguiu anotar, o que eu usei? Eu usei o amarelo trigo e um verde aqui, mostarda, ó. O da Lully aqui, ó, a referência ao Patriota. Subi com o amarelo, subi com o verde aqui de baixo para cima, de cima para baixo. E depois, nesses daqui, a gente adicionou um pouquinho de amarelo, muito pouco, o amarelo gema. E também, ó, esse rosa aqui, ó. Eu até usei um pouquinho de laranja para puxar um pouco pro coral, tá? Beleza? Então, esse aqui. E aí depois, ou antes, né, a gente fez antes do rosa, a gente fez esse daqui, ó. A gente fez o laranja, que a gente usou a mesma base. A gente usou essa base e aí a gente veio com um laranja mais clarinho e depois a gente veio com um laranja, um amarelo gema, né? A gente veio com esse laranja super forte aqui, ó. Da Lully é o Explosão e esse aqui é o laranja mesmo da Drip Color, que ele é bem forte, tá vendo? Tá? Sim, essa massa é biscuit. Tem uma delas aqui que foi açúcar, acho. Cadê? Eu acho que eu deixei a de açúcar. Não, a de açúcar é essa aqui. É que ela não tá seca ainda. Deixei pra última hora, não secou ainda. Tá? Então, assim, é uma coisa importante, né? Essa questão da coloração. Mais alguma pergunta, gente? Ó, lembrando, semana que vem, na quarta-feira, às 9 horas da manhã, a gente continua com as nossas aulas fundamentais, né? De básico. E aí agora, como essa semana já passou, já tô mais tranquila, semana que vem eu vou fazer uma flor básica pra vocês usarem na produção de vocês, para vocês terem aí como estoque. E aí, se vocês quiserem me mandar sugestão, pode mandar. Manda sugestão aí. Oi, Su! Tudo bem? Tá? Então, ó, mandem sugestão, fala pra mim o que vocês querem. A gente tem alguns minutinhos ainda. Então dá pra vocês me contarem aí o que vocês pretendem. Semana que vem, então, ó, quarta-feira de manhã às 9, a gente vai falar sobre pigmentação de massa, tá? Eu vou mostrar pra vocês como pigmenta, se dá pra usar corante em pó, se só pode ser corante em gel, qual que é a diferença. E aí na outra aula, provavelmente a gente já vai falar de sistema de produção, para que vocês não fiquem aí morrendo na hora de produzir, porque quando a gente tem muita flor pra fazer, você tem que ter uma lógica, você tem que ter um método que seja fácil pra você produzir, né? Tudo bem? Suzana é minha prima, linda. Eu vi, depois eu vou te mandar mensagem. A orquídea sapatinho, Vivi, ela já é uma orquídea bem mais complexa, né? Ela é uma flor bem que não dá pra fazer em uma hora.
tá? Cláudia, hoje foi uma aula simples, né? Porque essa semana eu não consegui me organizar para fazer uma coisa mais complexa, mas a gente vai... Eu tô me organizando melhor aí pra gente poder fazer esses encontros semanais. A gente vai ter uma semana dedicada só à porcelana fria, mas lembrando que vocês podem sempre usar as técnicas que a gente usa na porcelana fria, a gente pode usar as técnicas pro açúcar, pra easy paste, pra gema comestível, né? Os métodos, eles são muito parecidos. A única grande diferença é o comportamento de cada uma das massas, né? Então, na hora da secagem, na hora da montagem. Por exemplo, eu sempre falo, né? Eu gosto muito da massa de açúcar, né? Eu sou um pouco tradicional nesse sentido. Eu gosto muito da massa de açúcar porque eu acho que ela recebe muito bem a pintura, mas é um gosto meu, é pessoal. Então é importante que vocês também elejam aí a massa que vocês trabalhem, que vocês prefiram, e também entendam a característica de cada uma delas, tá? Mais alguma perguntinha, gente? Deixa eu ver, tem alguns minutinhos, 3 minutinhos. Hoje foi uma aula rápida. Próxima aula noturna vai ser provavelmente às 8 da noite, que é um horário melhor para todo mundo. Esse horário de hoje não é um horário muito bom, mas como hoje eu tenho um compromisso depois, eu não consigo fazer mais tarde, tá bom? Amor perfeito é uma boa. Então, Cake. Esguarese, gatinha, esguarese. Então, é uma coisa importante, né? Que a gente não fala muito, a gente não fala a respeito. Então, assim, vocês têm um sistema de produção, vocês têm uma lógica, vocês têm uma metodologia, vocês conseguem se organizar nesse sentido, porque isso é muito importante, isso é ganhar tempo. Então, assim, no começo, quando eu fazia flor, assim, quando eu fazia bolo e tal, eu deixava tudo pra última hora. E aí eu achava que dava pra fazer tudo em 2 dias, né? E não dá, a gente sabe que não dá. E o volume de coisas que a gente faz engana. Eu até vou postar uma foto, que assim, quando você pega assim na mão, um monte de pétala de hortênsia, você faz um monte, um monte, você olha lá e fala, nossa, cara, vai render horrores. Aí você vai lá, rende 15 florzinhas de hortênsia, que é desse tamanhinho. Então, assim, é uma coisa importante. Lisianthus é uma ótima flor também. As flores que são mais utilizadas nos bolos rosa, lírio, né? Orquídea. Orquídea também, né? Especialmente a Phalaenopsis, é bem... lá, a Madger, ó, tem um sistema de produção, ó. A Madger tem, ó. Estamos aqui no dia dos pistilos e folhas, é isso aí. É isso aí. A rosa... é uma flor difícil de fazer, ela não é fácil, não é fácil. A Elaine, verdade, mas lição aprendida, né, Elaine? Lição aprendida, agora você nunca mais vai esquecer. Nunca mais vai esquecer. Gente, ó, 2 minutinhos, já vou meio que me despedindo. Então, toda semana, não rende, não é? Não é, Vânia? Você vai lá e fala, nossa, cara, vai sair um buquê gigantesco daqui. Aí, tipo, sai um negocinho desse tamanho, né? Então, é muito... Mas isso é experiência, né? A gente vai, com o dia a dia, a gente vai tomando essas cacetadas na cabeça e vai aprendendo, né? Mas então, gente, olha só, os erros, eles são muito importantes, cara. Os erros, eles ensinam muito a gente, porque quando você erra um negócio, aquilo fica na cabeça, você já sabe. Você já sabe que aquilo você não pode fazer, que você tem que mudar, que você tem que, né? Oi, lindo! Chegou atrasado, hein? Já estamos saindo daqui, ó, 1 minuto. Gente, quem nunca? Quem nunca? Perrengue! A gente tem que fazer uma live só de perrengue. Eu vou fazer uma live só pra gente falar sobre perrengue. O que já deu de errado, que pepino que a gente já teve que, resolver, que abacaxi que a gente teve que descascar. Quem nunca, gente? É impossível. Ninguém, cara, ninguém, em qualquer profissão, não é só na nossa. Você fazer um negócio, achar que tá abafando e vai lá e dar errado, né? Então é normal. Acho que essa live, ó, 20 segundos, gente. Vou marcar uma live só para falar de perrengue. É isso. Gente, 15 segundos. Beijo, foi ótimo. Foi uma aula simples hoje, mas eu espero que tenha sido proveitosa de alguma forma para vocês. Qualquer dúvida é só chamar no direct. E aí, próxima live eu prometo que eu vou fazer mais tarde, que é melhor, né? Para todo mundo é mais tranquilo. Olha, gente, passou 60 segundos e 60 minutos e não caiu. Que milagre é esse? Que milagre, tá?
Beleza, gente, ó, espero que vocês tenham curtido. Tem várias aulas lá no YouTube já. Eu tô editando alguns vídeos, vou subir para vocês aos poucos. Semana que vem, se tem, acho que eu já vi 3 alunos aí. Semana que vem a gente tem uma reunião virtual do curso, né? Na quarta-feira a gente marcou às 8 horas. A gente vai conversar, não faltem na nossa reunião, por favor, que eu quero conhecer todas essas carinhas. E também a gente vai falar sobre uma novidade no curso para os alunos. E eu já tô agendando aí, só não sei a data exatamente, mas uma semana dedicada à porcelana fria, porque a gente vai abrir novas turmas, não é agora, mas a gente vai abrir novas turmas, acho que provavelmente em outubro, tá? Porque eu gosto de ter o controle, virginiana, tem que ter tudo controladinho, tá bom? Beijo enorme, gente, boa semana, até mais, obrigada pela companhia, espero que vocês tenham um ótimo fim de tarde e uma excelente noite. Beijo!